Graça e paz, irmãos. A gente agora é meio super-herói, né? De repente a gente tem que tirar a máscara, né? Revelar o segredo, revelar o mistério. E a gente mostra quem nós somos, né? Quem verdadeiramente nós somos. É um privilégio estar na casa de Deus. É um privilégio louvar ao Senhor, né? O apóstolo estava falando e compartilhando, e como nós amamos o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo, ele se move entre nós, mas ele se move em nós, e eu acho muito divertido como ele faz as coisas, né? Estava ouvindo aqui o apóstolo falando, fiquei pensando assim, gente, o apóstolo estava lá comigo em casa, enquanto o Senhor estava falando comigo sobre a palavra, sobre esse compartilhar. Mas na verdade é porque nós estamos conectados a este Espírito e conectados por este Espírito. Então, quando nós estamos juntos, a glória do Senhor se manifesta. Mas quando nós estamos na nossa casa adorando ao Senhor e o outro está na casa dele adorando ao Senhor, uma atmosfera também se move e nós nos encontramos num lugar de adoração. Nós nos encontramos no jardim do Senhor, não é verdade? Uma vez eu tive um sonho e eu via justamente isso, que no lugar do jardim secreto, eu podia me comunicar com os outros irmãos em outros lugares, sem nós estarmos no mesmo ambiente, pela palavra de Deus, pela oração. Então creia nisso, creia nesta conexão poderosa. Então louve ao Senhor, adore ao Senhor, exalte ao Senhor, onde você estiver, levante clamor. Nós estamos neste ano, né? No ano do Pai. Então faça isso aqui, faça isso na sua casa, faça isso no seu trabalho e saiba que você não está sozinho. Nós somos um povo que se reúne e se forma um corpo, o corpo de Cristo. E este Cristo glorificado. Abraão venceu dando glórias a Deus. Então glorifique ao Senhor em todo tempo com a sua vida. E eu estava ali meditando e pensando, e o apóstolo falou, né, sobre a mesa do banquete, sobre este lugar que nós acessamos, mas que somos convidados para irmos além. E eu creio que Deus está fazendo isso conosco. Glórias a Deus, até aqui o Senhor nos ajudou. A cada hora, gente, o meu celular ele desperta para me lembrar de glorificar o Senhor, né? Então, a cada hora eu sou chamada por mim mesmo para glorificar ao Senhor. Então, não deixe de exaltá-lo. E enquanto o apóstolo estava ali falando, eu falei, poxa Deus, o Senhor falou isso comigo também, né? O Senhor falou sobre este tempo que nós estamos recebendo tanto do Senhor. A palavra do Senhor, ela nos fala, através do profeta Abacuque, no capítulo 2, no versículo 14, que toda a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor. E nós temos desfrutado de um tempo assim. Nós temos recebido tanto da mesa do Senhor, não é mesmo? Nós temos comido tanta comida boa, não é verdade? Nós temos nos alimentado e nos fartado. Há algumas semanas atrás, eu estava conversando rapidamente com o pastor Rogério, e nós estávamos falando disso. Quanta comida boa tem aqui nesse lugar, não é? Quanto alimento de Deus, quanto da palavra genuína do Senhor, quanto nós temos podido comer, quanto nós temos podido nos alimentar. E isso é algo que o Senhor tem liberado sobre a igreja dele. Mas algo que o Senhor me lembrou é de alguém que também se fartou. É de alguém que também comeu muito e comeu bem. E a palavra do Senhor nos fala lá em 1 Samuel, no capítulo 4, no versículo 18. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: quando ouviu falar na arca, ele caiu da cadeira para trás. Perto do portão da cidade, ele estava muito velho e gordo. Por isso, quando caiu, quebrou o pescoço e morreu.
Eli foi o líder do povo de Israel durante 40 anos. Eli estava velho e gordo. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, porque o Senhor é digno de todo louvor, o Senhor é digno de toda adoração. O Senhor merece ser adorado, o Senhor merece ser glorificado. Não é sem razões que nós te adoramos, não é sem razões que nós te glorificamos. Por isso, Senhor, continua sendo adorado neste lugar. Continua sendo adorado na liberação da sua palavra. Continua sendo glorificado, Senhor, no exalar do nosso respirar. E continua ministrando aos nossos corações, porque nós ansiamos ouvir a sua voz e queremos compreender o que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. E essa palavra é tão incrível. Eu fiquei meditando e pensando, e eu fiquei pensando, por que a Bíblia fala que Eli morreu velho e gordo? Gente, porque a Bíblia não fala nada sem sentido. Tudo que tem na Bíblia tem um motivo de ser, tem uma razão de existir. Sabe, queridos, em tempos onde há tanta fartura, onde há tanta comida boa, que nós podemos comer e nos fartar na casa do Pai, nos alimentar, e é algo que o Senhor tem liberado sobre a igreja local, sobre a comunhão e adoração, mas é algo que o Senhor tem liberado sobre a igreja de Cristo nesses dias. Mas nós temos que tomar cuidado. Comida que não é utilizada, bem utilizada, ela envelhece e ela estraga. Não só a comida que está fora do nosso corpo, mas também a comida que está dentro do nosso corpo. Nem todo mundo que está alimentado está realmente nutrido. Muita gente se alimenta, mas nem todos estão nutridos. Eli estava velho e gordo. A comida envelheceu, aumentou o volume de Eli, mas não estava fazendo diferença nenhuma na vida dele. O Senhor tem liberado uma palavra poderosíssima sobre nós. Em todos os cultos, se você for reassistir todos os cultos na nossa igreja, independente de quem estava pregando e o apóstolo ensinando e conduzindo a igreja, você vai ser extremamente edificado e você vai entender tantas coisas que estão acontecendo nesses dias. Mas se você não deixar esta palavra nutrir você, se você não absorver esta palavra nas suas entranhas, nos seus intestinos, se você não deixar que os nutrientes, as vitaminas que essa palavra traz, se você não deixar essa palavra transformar você, você vai morrer velho e gordo. E eu não estou falando de uma idade cronológica. Não era isso que a Bíblia estava falando. Alimento armazenado que não é utilizado, que não é absorvido, não presta para nada. E o Senhor tem nos chamado para romper. O Senhor quer estabelecer sobre nós, à medida que Ele libera a sua palavra, os seus princípios, para que nós possamos romper nesses dias. Para que nós possamos avançar. Mas um dos princípios que o Senhor tem sobre nós é que nós precisamos nos posicionar. Essa semana nós estamos orando como igreja, nós estamos clamando, nós estamos guerreando. Depois da palavra que nós recebemos, um comando de guerra, um comando para retomarmos territórios, para avançarmos territórios. Mas o Senhor também está nos dizendo: restabeleça o meu princípio. E o meu princípio é: não sejais apenas ouvintes da minha palavra, mas também praticantes. Tiago 1, no versículo 21 até o versículo 26 nos diz isso.
Quando você ouve a palavra, quando você se alimenta, você come, você se farta da palavra, da mesa do banquete, mas você não coloca em prática, você não deixa a palavra transformar você, você não deixa a palavra mudar você, você não coloca aquilo que você ouviu em prática, você libera sobre você um espírito de engano. É o que a palavra de Deus diz. Você libera sobre você confusão na sua identidade. Tiago diz assim, é como uma pessoa que se olha no espelho e depois quando ela se vira, ela já não sabe mais qual foi a imagem que ela viu. Ela se engana a si mesma. Liberação de espíritos de engano, liberação de falta de identidade de filho de Deus. Eu não sei quem eu sou, eu não sei para que eu existo, eu não sei para onde eu estou indo, eu não sei qual é o propósito de Deus para a minha vida. Nós não vamos romper se estivermos assim. Nós não vamos romper os limites daquilo que o Senhor tem para nós, se nós não estabelecermos o princípio de Deus sobre a nossa vida. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 1. Esse livro, eu quero encorajar você a ler o livro de Josué. Muitos profetas do Senhor nesses dias aqui nesse altar têm falado sobre o livro de Josué. Cada livro da Bíblia tem uma unção liberada. Quando nós lemos um livro da Bíblia, ele libera sobre as nossas vidas, sobre o nosso entendimento, aquela porção que veio da parte de Deus, porque é a palavra de Deus. O livro de Josué é um livro de comando de guerra. Esses são dias de guerra, esses são dias de batalha. Esses são dias de nós irmos, ou você toma o território, ou o seu território é tomado. Nós ouvimos isso aqui, aprendemos isso aqui. Então nós precisamos assimilar as estratégias. E a cada década nós estávamos aqui adorando ao Senhor e louvando ao Senhor. E a palavra do Senhor nos fala, né, que nós somos criados para o louvor da glória do Senhor. A cada novo ciclo, uma atmosfera de adoração se forma, porque o céu libera sobre nós canções que vão glorificar ao Senhor. O Senhor mesmo nos mostra o que é que o agrada. O Senhor mesmo nos mostra o que é que nós devemos cantar e exaltar e liberar ao respeito dele. Os adoradores, quando estão aqui cantando, quando estão aqui adorando, eles não estão apenas emitindo o som, mas eles estão nos ajudando a entrar num lugar que eles antes estiveram. E aí facilitar o nosso acesso para esse lugar. Por isso que como geração nós não podemos cantar qualquer coisa. Por isso que o Senhor nos deu modelo de adoração, os salmos. Por isso que o Senhor nos deu modelo de adoração. Todos os textos da palavra de Deus trazem a revelação do que é que agrada ao nosso Deus. Assim como cada ciclo, cada década manifesta uma atmosfera de adoração, cada ciclo, cada década manifesta um liberar de Deus sobre nós. Um liberar de Deus sobre a humanidade, um nível de revelação da sua glória. E os dias em que nós estamos vivendo é um dia de liberação do parates de Deus. Um dia de liberação do romper de Deus. Não é à toa que esse culto chama Quarta Rompendo Limites. Não é à toa que o Senhor estabeleceu para ser um ano do Pai. Um ano de proclamação, um ano de adoração, um ano de intercessão. Isso não é um conceito humano. Isso é algo estabelecido pelo próprio Espírito Santo de Deus para nós acessarmos estes lugares em Deus. Então é muito interessante, Deus quer nos garantir a vitória, porque Ele já fez isso na cruz do Calvário. Mas eu e você precisamos lutar para vencer. Nós não podemos lutar para pode ser que se Deus quiser a gente consegue. Nós somos chamados para lutar e vencer. Oh, glória, irmão, obrigada.
Muito obrigada. Nós somos chamados, Deus abençoe, irmão. Nós somos chamados para lutar e para vencer. Mas quem trabalha com o nosso inconsciente é Satanás. Deus trabalha com o nosso consciente, com o nosso entendimento. Não porque Ele não possa agir no nosso inconsciente, não é isso que eu estou dizendo. É porque nós precisamos entender quem Ele é. A palavra disse, o próprio Deus disse, para que saibais, para que entendais, para que creiais que eu sou o Senhor. Existem níveis de entendimento. E quando nós olhamos para Josué, Josué havia caminhado com Moisés. E agora o Senhor estava levando ele para um outro nível. Levando ele para acessar um novo lugar no Senhor. Pegue aí a sua Bíblia. Josué 1, do versículo 1 ao versículo 9, diz assim. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da sua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. O Senhor estava fazendo uma promessa para Josué, mas Josué tinha participação ativa, juntamente com o povo, naquilo que eles viveriam. O Senhor estava liberando, olha, já é tudo de vocês. Você me ouve, você me obedece, você medita na lei. Você lembra de tudo que você aprendeu com o meu servo Moisés. Você coloca em prática e você avança. Porque eu vou te dar, eu já liberei, já é seu. Mas vai com o povo, esforça-te, tem de bom ânimo. Você precisa guerrear. O pastor adiantou, o apóstolo adiantou para mim esse processo. E ele falou assim, né? Falou conosco que o filho que é pequeno, o pai dá tudo ali, né? Na mão para ele. Mas o filho que é adulto, ele precisa correr atrás. Não porque o pai é ruim, mas porque quando ele tiver a própria família, ele vai precisar lutar pela sua família, ele vai precisar guerrear, ele vai precisar prover, ele vai precisar confiar em Deus, na provisão de Deus. E Deus estava ensinando este povo a não mais viver com mentalidade de escravo, a não mais viver me dá, mas a desfrutar do benefício de ter uma conquista. Quem aqui já teve uma conquista? Gente, não tem coisa melhor do que a gente lutar e conquistar algo. Não tem um sabor diferente, não tem uma alegria, um regozijo no nosso coração. Isso vem de Deus. Isso é um presente, um favor de Deus. E Deus estava dizendo, olha,
eu tenho grandes coisas para vocês. Eu tenho grandes liberações para vocês. Mas vocês precisam seguir o meu padrão. Vocês precisam seguir os meus princípios. Vocês precisam seguir a minha direção, a minha condução. Deus tem um jeito, Deus tem um modo. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer modo. O Senhor nos chama para uma vida de santidade. O Senhor nos chama para uma vida de pureza. O Senhor nos chama para uma vida de compromisso com Ele. O Senhor não nos chama para uma vida mais ou menos. Não, ou Ele tem tudo de nós ou Ele não tem nada. Nós precisamos entender isso nesses dias, porque Satanás está arremetendo com fúria, com força, contra os nossos filhos, contra os cônjuges, contra as famílias, contra os nossos pais, contra o nosso governo, contra a nossa nação, contra a igreja de Cristo, porque ele sabe que Deus tem um propósito para esses dias. Ele sabe que tudo que Deus prometeu, Ele cumprirá. Nós temos que arremeter com violência. Interceder é arremeter com força, com fúria, com violência. Não é? Ai, Deus, é tão difícil. Não. É, Senhor, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E eu vou vencer, porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que esse comando é de Deus. Eu sei que a minha família foi estabelecida por Deus. Eu sei que Deus me colocou nesse emprego aqui para ganhar esse pessoal aqui para Ele, para estabelecer o reino dEle, o governo dEle. Eu sei que o Senhor me trouxe para essa faculdade aqui para eu fazer a diferença. E eu vou ser formado e eu vou impactar muitas vidas através da minha profissão. O Senhor tem um propósito para nós. E nós precisamos alinhar a nossa vida a este propósito. A palavra de Deus diz que até mesmo aqueles que são velhos, na velhice ainda darão frutos. Então não é, ai, para mim já acabou, não. Tem muito de Deus para nós só estamos começando. Tem todo o território. E a palavra do Senhor nos diz que quando Josué começa a entender e ele se posiciona, a Bíblia também nos destaca de quem ele é filho. A Bíblia diz Josué, filho de Num. Não fala muita coisa dele. Mas Num provavelmente tinha passado a sua vida como um escravo. Tenha trazido essa marca na sua história. Mas a Bíblia nos fala do significado. Todo nome tem um significado bíblico. E a palavra nos fala que o significado do nome Num é multiplicação. É grande colheita. Sabe, Josué assimilou o máximo que ele pôde da vida de Moisés. Ele assimilou a saída da escravidão. Ele assimilou a glória do Senhor sendo derramada no monte e sendo liberada sobre aquele homem que ouvia a voz de Deus. Ele assimilou o chamado do chofar, o chamado da trombeta, conclamando aquele povo para ouvi-lo, para ouvir as suas ordenanças, a sua direção. E agora Josué diz, agora eu vou fazer. Eu vou fazer tudo que o Senhor me ordenou. Eu vou cumprir tudo que o Senhor tem para mim. Vocês vão comigo, povo? E o povo diz, nós vamos, nós vamos. E eles tiveram também que abrir mão de coisas. A Bíblia fala que os gaditas, que os rubenitas, eles já estavam no território deles.
Mas eles tinham que deixar suas famílias ali para ajudar o restante das tribos a tomarem os seus territórios. E eles dizem, eu vou. Talvez você seja chamado para isso, para ajudar outras pessoas a tomar o território deles. Mas se eu deixar aqui a minha família, se eu deixar o meu povo aqui, eles vão ficar desprotegidos, o inimigo vai derrotar. Eles fizeram uma aliança com o Senhor. Senhor, nós vamos levantar muros de proteção ao redor das nossas mulheres, ao redor das nossas crianças. Muro de proteção ao redor dos nossos animais, ao redor das nossas casas. A palavra do Senhor nos fala em Zacarias 2:5 que o Senhor mesmo é muro de fogo ao nosso redor. Muro de salvação é o Senhor. E sobre nós está depositada a sua glória. Você não precisa temer mal algum, porque o Senhor está conosco. Você pode guerrear, você pode lutar, você pode avançar na palavra, firmado em quem Deus é, nos comandos dEle, e sem temer mal algum, porque o Senhor está conosco. O Senhor quer abrir o nosso discernimento espiritual para que vejamos, para que contemplemos como aquele jovem, mais são os que estão conosco do que os que estão com o inimigo. O Salmo 91 diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Você pode clamar, Senhor, envia os teus anjos, as miríades celestiais, anjos especializados do Senhor. E eles vêm. Josué entendeu isso, e ele avançou, 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 até que ele chega no final da sua vida. E lá no capítulo 24 de Josué, no versículo 1, a palavra do Senhor nos diz assim: então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. Convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel. E eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há muito tempo seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra da além do Eufrates e o conduzi por toda Canaã e lhe dei muitos descendentes, dele Isaque. Josué lembrou do pai Abraão. E é muito interessante, Josué, que foi discipulado por Moisés, evocar no final da sua vida a lembrança de Abraão. E ele fala não apenas de Abraão, mas ele fala inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor. E a palavra do Senhor nos fala, você pode conferir aí na sua Bíblia, em Gênesis 11. Gênesis 11, versículo 27. Gênesis 11, versículo 27. A palavra diz assim: esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e também Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Harã, pai de Milca e de Isca. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e a sua nora Sarai, mulher do seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Olha que coisa. A promessa da terra prometida foi dada como um desejo a um homem que nem conhecia a Deus.
Terá vivia no meio de um povo idólatra, era fabricante de ídolos, não conhecia o Senhor. Mas a Bíblia diz que ele saiu da sua terra em direção aonde? A Canaã. Em direção à terra prometida. Mas a Bíblia fala que algo aconteceu com esse homem. Um dos filhos dele, Arã, morreu. E ele, no meio do caminho em direção a Canaã, ele chega em uma cidade que tem exatamente o mesmo nome do filho dele. Se chama Arã. Quando Terá chega em Arã, ele se encontra no lugar da dor dele. No lugar da perda do filho. No lugar da frustração. No lugar do sonho que não aconteceu. No lugar de algo que morreu. E Terá fica parado. Ele morre com 205 anos. E ele não sai de Arã. Mas Terá tinha um comando dentro de si. Ele podia não saber que era o Senhor, mas havia um comando dentro dele para que ele fosse para Canaã. Então a palavra nos mostra que Abrão se levanta e ele toma uma decisão. Eu não vou ficar no lugar de morte. Eu não vou ficar no lugar da dor. Eu não vou ficar no lugar da perda. Eu não vou ficar aqui. Eu vou para Canaã. E no capítulo 12, o Senhor faz uma promessa linda e poderosa sobre a vida de Abrão. O Senhor faz uma promessa revolucionária e ele reconhece a voz de Deus. Talvez você esteja aqui dizendo, olha, a minha família é tão complicada, é tão confusa, já nos aconteceram coisas tão terríveis, mas a sua família tem uma promessa de Deus. Ah, mas o meu pai não conhecia Deus, a minha mãe não conhecia Deus, os meus avós eram isso, eram aquilo, eram não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas você tem uma promessa de Deus. Deus tem um alvo para você alcançar. Ele sempre teve um alvo para a sua família alcançar. E talvez hoje você seja o Abrão da sua família, que está se levantando, que está saindo do lugar de dor, que está saindo do lugar de perda, que está saindo do lugar dos traumas, que está saindo do lugar das marcas hereditárias, que está se levantando, que está se movimentando e dizendo, eu estou ouvindo uma voz. Eu posso não entender completamente, mas eu estou ouvindo uma voz. E eu sei que essa é a voz de Deus. E Ele está me mandando avançar. Ele está me chamando para um novo lugar. Ele está me chamando para me apropriar daquilo que Ele tem para mim. Essa é agora a hora. Esse é o dia. Esse é o momento. Esse era o exemplo de Josué. Josué diz para o povo, olha para a nossa história. Vejam os homens que de fato estabeleceram um novo modelo para nós. E a Bíblia nos fala que Abraão rompeu. Josué viveu um tempo de romper, mas Abraão também rompeu. Abraão rompeu com o passado. Mesmo a trancos e barrancos. Talvez você diga, mas eu tenho tantos defeitos, eu tenho problemas. Abraão também. Abraão mentiu. Abraão foi para onde não devia ir no meio do caminho. Foi, voltou. Gente, nós somos seres humanos. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Essa não é uma desculpa para nós pecarmos, mas é um motivo para que, se você cair, você encontre em Deus um lugar de misericórdia, um lugar de arrependimento. Estenda a sua mão, toque nas mãos dele e seja colocado de pé novamente para prosseguir. Deus não muda o plano dele, não. A Bíblia diz que ele não é homem para mentir e nem filho do homem para voltar atrás. Ai, nossa, eu queria tanto usar o fulano, mas sei lá, ele é meio instável. Não vou usar não. Não. Os planos de Deus são os mesmos. O salmista diz, os planos das nações se frustram. Os planos dos homens mudam, a pandemia chega, tudo modifica. Mas o propósito de Deus está estabelecido para sempre.
Deus não desistiu de você. Deus não desistiu da sua família. Deus não mudou os planos e os propósitos dele para você. Ele continua sendo o mesmo. Ontem, hoje e será eternamente. Abraão entende isso. E a palavra de Deus fala que Abraão, ele estabelece um novo modelo de vida. Ele se torna um intercessor em Gênesis 14. Em Gênesis 18, ele se torna intercessor e guerreiro. Você vai ver Abraão lutando, Abraão guerreando pela sua família, pelo seu sobrinho Ló. Um moço que não sabia fazer escolhas, todo errado. Eu tenho 8 sobrinhos, eu não tenho filhos, mas é minha responsabilidade guerrear. Porque Jesus disse, lá em João 17, dos que o Pai me deu, nenhum deles se perdeu. Dos que o Pai te deu, dos que o Pai me deu, nenhum deles vai se perder. Deus não nos deu filhos para a perdição. Deus nos deu filhos para glorificar ao Senhor. No altar, no meio da congregação, às portas da cidade, para serem influenciadores nessa geração, para serem como flechas, para serem lançados para longe, para cumprir o seu destino, para cumprir o seu propósito. Não aceite que Satanás diga que na sua família tem casos perdidos. Não tem. Deus não mudou. O que ele estabeleceu é. E quando Abraão toma essa nova posição, a Bíblia diz que lá em Gênesis 14, no versículo 18, a palavra diz assim. Gênesis 14, 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou, e disse, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Abraão, que saiu de todo aquele contexto, se tornou um guerreiro, um intercessor, se posicionou em Deus, deixou o lugar da morte, deixou o lugar da dor, rompeu, ouviu a voz de Deus, avançou. Agora ele tem um encontro de restauração. Ele tem uma revelação de quem Deus é. Ele diz assim, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. O nosso Deus é o possuidor, ele tem posse do céu e da terra. Ele nos confiou a terra. Por isso nós podemos orar pelo nosso bairro, orar pela nossa cidade, tomando este território. O Deus possuidor do céu e da terra nos deu estes territórios, nos deu o estado de São Paulo, nos deu os estados da Federação Brasileira, nos deu o território da nação brasileira. E Ele nos disse, pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por sua possessão. Foi Ele quem nos deu. Abraão tem a sua paternidade, o seu lugar de filiação restaurado em Melquisedeque. Na revelação de Jesus, ele tem a revelação do Pai. A Bíblia diz que Jesus é sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Abraão tem um encontro com Cristo revelado. E aquele encontro transforma todo sentimento de perda pelo seu pai, todo sentimento de perda pelo seu irmão, todo sentimento de abandono do que ficou para trás. E a revelação de quem Cristo é, manifestada pelo Espírito Santo, revela o Pai a nós. E você será curado.
pecado, de todo esse sentimento de rejeição, de todo esse sentimento de não aceitação, de todo esse sentimento de abandono, de desprezo. Todo mundo consegue, menos eu. Todo mundo pode, menos eu. Ah, para mim já não tem mais jeito. Ah, eu não vou conseguir. Não. O possuidor dos céus e da terra nos escolheu, nos chamou e nos restaurou. Como o pastor bem disse, o apóstolo bem disse, o Senhor também restaura a vida financeira de Abraão. Ninguém fala nada, ninguém manda nada, ele entrega o dízimo. Porque a obra do Senhor em nós é completa, é plena. Deus não quer só abençoar o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo. Ele quer restaurar todas as áreas da nossa vida e nos fazer prósperos. Abraão foi próspero, Isaac foi próspero, até hoje esse povo é próspero. E Deus tem prosperidade para nós. O dinheiro é uma das coisas mais espirituais que existem. E foi feito não para governar a nossa vida, mas para glorificar ao Senhor. Quando nós somos restaurados na revelação de quem Ele é, nós entendemos isso. Nós entendemos essa verdade. A minha mãe, todas as vezes que ela ia na igreja, ela levava uma oferta. Ela entregava o dízimo e levava uma oferta. Quando ela não tinha nada para entregar, ela levava 1 quilo de alimento, uma roupa, mas ela tinha que levar alguma coisa. E eu sempre entreguei o dízimo. Mas eu não entendia, porque se ela fosse na igreja de manhã, ela levava. Se ela fosse na igreja à tarde, ela levava. Se ela fosse na quarta-feira, ela levava. Se ela fosse no culto na casa de algum irmão, durante a semana ela levava. E eu não entendia isso. Mas quando o Senhor se derramou sobre mim, num tempo de avivamento na minha vida, não foi só o batismo em línguas que eu recebi. Eu também recebi o entendimento de quão precioso e de quão tamanho privilégio nós temos de poder devolver ao Senhor em gratidão uma pequena parte. Não, tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo é dele, tudo é para a glória dele, tudo é para o louvor dele. Porque o Senhor quer que nós sejamos supridos em abundância, em tudo. Ah, então eu vou ganhar o maior salário do mundo. Às vezes não é isso. Às vezes você nem ganha tão bem assim. Às vezes eu vejo isso na minha vida, nem ganho tão bem assim. Mas a provisão do Senhor, né, superabunda. Deus faz uns milagres assim que você fala, Deus te dá um comando e Ele dá toda a provisão. Davi, ele diz isso, olha, das tuas próprias mãos nós devolvemos. Ninguém está dando nada para ele não. E Abraão entrou neste lugar de entendimento. Porque quando nós somos restaurados como filhos, o lugar de adoração, o lugar de sacrifício, o lugar de entrega é restaurado também na nossa vida. E o Senhor tem isso para nós. O Senhor tem isso para cada um de nós. E Josué, ele tinha esse modelo no seu coração. Josué, ele vivenciou a sua vida, os seus dias. E ele entendeu esses princípios. Josué foi um homem que ouviu o som da trombeta. Ele ouviu o chofar tocando. Ele ouviu o chofar soando, chamando Moisés para esse encontro. E ele sabia que aqueles homens já tinham ouvido ao Senhor. Moisés, Abraão, eles já tinham ouvido ao Senhor. E ele escolheu, ele tomou uma posição de ouvir e obedecer ao Senhor. Quero que você abra sua Bíblia, já estou terminando. Abra sua Bíblia em Jeremias 4, o versículo 19. Eu tenho orado nesses dias essa palavra. Jeremias 4, versículo 19, na minha versão, a palavra diz assim: ah, entranhas minhas,
Estou com dores no meu coração. O meu coração se agita em mim. Não posso me calar, porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido de guerra. O profeta diz às suas entranhas. Lembra do lugar da absorção dos nutrientes? Lembra do lugar onde nós, de fato, recebemos o que todo o alimento precisa nos dar, as vitaminas, aquilo que é essencial. As entranhas, os intestinos, as vísceras. Ele diz, ó entranhas minhas, se contorça, se movimente, ouça, porque eu não posso me calar, porque a minha alma ouviu o som do chofar. A minha alma ouviu o som do céu. A minha alma ouviu o chamado do Rei dos Reis, do Senhor dos Exércitos. Não só o nosso espírito precisa ser ministrado, a nossa alma precisa ouvir o som do chofar. A nossa alma precisa, para ser curada de todas as dores, para ser submetida ao governo do Espírito, para entender o propósito, para caminhar em identidade firmada em quem Deus é. A nossa alma precisa ser ministrada. Por isso o salmista dizia para si mesmo: por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, espera em Deus. Você precisa ministrar a sua alma. Você precisa nesses dias de guerra dizer para a sua alma: por que você está abatida? Por que você está depressiva? Por que você está angustiada? Por que você está entrando em pânico, ó minha alma? Espera em Deus, espera em Deus. Ouça, minha alma, ouça o som da trombeta, ouça o chofar tocar, ouça o som do céu. E Ele está te chamando para a guerra, Ele está te chamando para vencer, Ele está te chamando para tomar o território. E o primeiro território que nós precisamos tomar é o território da nossa mente, da nossa alma. Você precisa tomar este território. Hastear a bandeira e a Venice. O Senhor é a nossa bandeira. O nome de Josué significa Deus salva. Você precisa tomar posse da herança que a sua família recebeu. Desprezar a maldição, lançar fora a maldição. Mas eu recebo a identidade de guerreiro. O nome do meu pai era Jair. Jair foi um guerreiro do Senhor. Ele só conheceu Jesus no final da sua vida, mas o Senhor já tinha liberado sobre ele a unção de guerreiro. Já estava estabelecida no nome dele. Eu preciso todos os dias me apropriar disso, mas eu não posso ficar no lugar da dor que o meu pai viveu. Eu preciso ministrar diariamente a minha alma. Ouça, ó minha alma. O apóstolo diz: quando nós transbordamos, não vai parar em nós. Não vai parar em nós, não vai parar em nós. À medida com que você é curado, que você é restaurado, que a sua alma é ministrada pelo som do céu, pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra ouvida, aplicada, praticada, vivida, automaticamente os rios fluem. Os rios fluem, os rios fluem. E por onde você passa, o rio de Deus passa. E por onde o rio de Deus passa, tudo é transformado, tudo novo se faz. As árvores são curadas, são restauradas. As folhas dessas árvores servem de remédios para as nações, os seus frutos de alimento para as nações. A criação aguarda ansiosamente a sua manifestação, a minha manifestação, como filhos curados que ouviram o som dos céus
nas suas entranhas, que absorveram toda essa comida, todo esse alimento, todos os nutrientes, que absorveu, que deixou isso trazer resistência, força, que deixou essa palavra te amadurecer, que deixou essa palavra te transformar, que deixou essa palavra te esmiuçar, te quebrar, mudar a sua mentalidade, mudar o seu caráter, mudar o seu comportamento, mudar o seu relacionamento conjugal, mudar o seu relacionamento com seus pais, com seus irmãos, com os seus chefes, com os seus colegas de trabalho, mudar o seu relacionamento com você mesmo. Ouça o som da trombeta, ouça o alarido de guerra. É hora de romper, é hora de avançar. Não perca o tempo, é agora, é agora. Não fique velho e gordo, é agora. Absorva, absorva, absorva. Existem 7 áreas de influência na nossa sociedade, e eu quero com isso encerrar. A primeira área é a família. A segunda área é a chamada religião, mas na verdade é a igreja. A religião não transforma ninguém. A terceira área é a educação. A quarta área é o governo. As 5 áreas são as mídias e as comunicações. A quinta área. A sexta área são as artes, entretenimento, esportes. E a 7ª área é economia, negócios, comércio, ciência, tecnologia. Tem muita gente dizendo: eu estou fazendo a obra só porque está pregando na igreja. Todas estas áreas dentro da nossa sociedade estão aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Eu tenho me reunido com mulheres há alguns anos como intercessora, e nós temos clamado pela nossa nação. E nós temos clamado para que Deus levante homens e mulheres justos. E eu sei que você também tem feito isso. Homens e mulheres justos para governar a nossa nação. Mas não apenas isso. Homens e mulheres justos para serem conselheiros dos governantes. Porque mais poderoso do que um governante são os seus assessores, são os seus conselheiros. A Bíblia fala que Davi orou ao Senhor e disse: Senhor, confunde o conselho de Aitofel. Aitofel foi seu conselheiro, aconselhava um conselho certeiro da parte de Deus. Mesmo quando ele se rebelou contra Davi, se desviou do Senhor, o seu conselho continuava sendo efetivo. Davi ora ao Senhor: Senhor, confunde o conselho de Aitofel. Nós precisamos orar: Senhor, confunde o conselho de Aitofel. Mas levanta José, levanta Daniel, levanta Débora, levanta Mardoqueu. Dos meus filhos. Eu não estou falando de gente lá não, é da gente, é daqui. Levanta os educadores, levanta os economistas, levanta os funcionários públicos, levanta os professores das universidades, levanta os profissionais de saúde. A minha primeira formação é como enfermeira. Hoje eu sou terapeuta familiar. Nessas 2 áreas nós precisamos clamar: levanta homens e mulheres justos, porque são áreas de influência. Os nossos familiares, eles vão para o hospital, e nós precisamos saber que existem homens e mulheres íntegros lá para ministrar a medicação certa, para liberar o Espírito Santo de cura sobre a vida deles. Nós precisamos saber que quando os nossos filhos precisam de apoio psicopedagógico, precisam de ajuda para ministrar a alma, quando nós precisamos tratar a nossa alma, nós temos profissionais de saúde mental comprometidos com o rei e com o reino, que vão liberar o Espírito que cura, que vão liberar o som da trombeta, que atinge o profundo das nossas entranhas e cura e restaura tudo aquilo que está adoecido dentro de nós. É hora de você influenciar. Eu quero terminar aqui, mas eu quero convidar você para fazer algo mais prático. O nosso corpo
se movimenta, registra o movimento, porque o cérebro deu um comando para ele se movimentar. A minha prótese não responde ao comando do meu cérebro. Não, porque ela não tem a vida que percorre o meu corpo. Ela responde o comando do meu movimento. Mas você precisa responder ao comando do cabeça que é Cristo. E hoje entenda bem, preste atenção. Se você entendeu o que está sendo ministrado, não apenas hoje, o que está sendo ministrado aqui neste lugar, a palavra que você tem recebido, e hoje você entende que você precisa sair de Arã, precisa sair do lugar da dor, você precisa sair do lugar da escravidão, você precisa romper, que agora é um novo tempo na sua vida, que Deus quer te levar além para um novo propósito, e que você está disposto, veja bem, que você está disposto a ouvir e a obedecer aos mandamentos do Senhor. Eu quero convidar você para se colocar de pé. Você que está na sua casa também, movimente, receba o comando do cabeça Cristo Jesus. Receba o comando daquele que revela que Deus é a nossa salvação. E se movimente para o novo tempo. É hora de romper, a unção já está liberada. O céu já está liberando o som do chofar. O alarido de guerra já está estabelecido. E os territórios serão tomados na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Senhor, nós nos levantamos agora. Senhor, como Josué, nós nos levantamos. E nos levantamos, Senhor, para nos esforçar. Porque o seu reino é tomado à força. Nos levantamos com um novo ânimo. Deixamos o desânimo para trás. Deixamos as dores emocionais para trás. Deixamos o lugar da perda. Deixamos o lugar da frustração. E nos apropriamos da bênção do Senhor. Da herança de guerreiros. Da herança da terra prometida. E hoje, Senhor, com o nosso corpo nós dizemos sim. Nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Sim, nós e a nossa casa avançaremos em direção ao seu propósito. Avançaremos, atravessaremos o Jordão, levantaremos altar de adoração ao Senhor e romperemos. Pode falar conosco, Senhor. Nós estamos ouvindo. Pode nos dar as suas estratégias, as suas liberações. A nossa alma está aberta e disponível para ouvir o som do céu, para ouvir o som da trombeta tocar, o som que transforma a nossa alma e não nos deixará calados, porque o Senhor falou: quem não temerá e quem não profetizará, Senhor? O Espírito da profecia, o Espírito do testemunho de Cristo Jesus está sobre nós, e nós recebemos a sua cura, recebemos de ti a sua restauração sobre o nosso corpo físico, sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito, e decidimos avançar. Pode nos dar os comandos, pode nos dar a direção. Nós tomaremos os territórios na autoridade do seu nome. E hoje nós tomamos o território da nossa mente e consagramos totalmente a ti. Vem e toma o teu lugar. Vem e toma o teu lugar. Vem e toma o teu lugar. Ser adorado, ser glorificado, ser exaltado, hoje e para todos sempre em nossas vidas. Amém, amém e amém. Aleluia, glórias ao Senhor. Que hoje você vá nessa sua força, fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Que o Senhor te abençoe,
Que o Senhor te guarde, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor te encha de paz. Paz na sua mente, paz no seu espírito, paz no seu corpo, e que você viva todos os planos e os propósitos que o Senhor tem para você e para toda a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, queridos. Vão em paz, na paz do Senhor. Quem é esse com fogo em seus olhos? Quem é esse com espada em suas mãos? Ele vem saltando sobre os montes. Ele vem. E quem é esse com fogo em seus olhos? Quem é esse com espada em suas mãos? Ele